O SDSS ou Sloan Digital Sky Survey é uma pesquisa de imagens multiespectral e espectroscópica com um telescópio óptico de grande angular de 2,5 metros no Observatório Apache no Novo México, Estados Unidos. A recolha de dados começou em 2000, e a versão final de dados de imagem cobre mais de 35% do céu, com observações fotométricas de cerca de 500 milhões de objetos e espectros para mais de 3 milhões de objetos. O lançamento de dados foi lançado em janeiro de 2011, incluindo todas as observações fotométricas realizadas com a câmara de imagem, cobrindo pouco mais de 35% do céu inteiro. O lançamento de novos dados, divulgado ao público em 31 de julho de 2012, inclui os primeiros resultados do espectrógrafo da pesquisa espectroscópica, incluindo mais de 800 mil novos espectros. Mais de 500 mil dos novos espectros são objetos do universo há 7 mil milhões de anos, cerca de metade da idade do universo. O lançamento de mais novos dados foram divulgados ao público em 31 de julho de 2013, incluindo todos os dados de versões anteriores, mais os primeiros resultados do espectrógrafo, incluindo mais de 57 mil de alta resolução de espectros infravermelhos de estrelas na Via Láctea. As imagens publicamente disponíveis da pesquisa foram feitas entre 1998 e 2009. O SDSS usa um telescópio óptico de grande angular de 2,5 metros dedicado. De 1998 a 2009, observou-se tanto em modos de imagem quanto em modos espectroscópicos. As imagens foram tiradas usando um sistema fotométrico de 5 filtros. Essas imagens são processadas para produzir listas de objetos observados em vários parâmetros, como se eles sejam parecidos como uma galáxia pode e como o brilho se relaciona com vários tipos de magnitude astronômica. Para observações de imagem, o telescópio SDSS usou a técnica de varredura de deriva, que rasteia o telescópio ao longo de um grande círculo no céu e grava continuamente pequenas tiras do céu. A imagem das estrelas no plano focal flui ao longo do chip, e a carga é deslocada eletronicamente ao longo dos detectores exatamente na mesma taxa, em vez de ficar fixa como nos telescópios rasteados. Simplesmente o estacionamento do telescópio à medida que o céu se move só é viável no equador celestial, uma vez que as estrelas em diferentes declinações se movem a uma velocidade aparentemente diferente. Este método permite uma astrometria consistente no campo mais amplo possível e minimiza os gastos gerais de ler os detectores. A desvantagem é um menor efeito de distorção. A câmara de imagem do telescópio é composta de 30 chips, totalizando aproximadamente 120 megapixels. Usando esses dados fotométricos, estrelas, galáxias e quasares também são selecionados para a espectroscopia. O espectrógrafo funciona por alimentação de uma fibra óptica individual para cada alvo através de um furo perfurado em uma placa de alumínio. Cada buraco é posicionado especificamente para um alvo selecionado, então cada campo em que os espectros devem ser adquiridos requer uma placa única. O espectrógrafo original anexado ao telescópio foi capaz de gravar 640 espectros simultaneamente, enquanto o espectrógrafo atualizado para SDSS-3 pode registar 1000 espectros de uma só vez. Ao longo de cada noite, entre 6 e 9 placas são tipicamente usadas para registar espectros. No modo espectroscópico, o telescópio rasteia o céu da maneira padrão, mantendo os objetos focados em suas dicas de fibras correspondentes. Todas as noites, o telescópio produz cerca de 200 GB de dados.
O SDSS criou os mapas tridimensionais mais detalhados do universo já feitos, com imagens profundas em várias cores de 1/3 do céu e espectros para mais de 3 milhões de objetos astronômicos, sendo uma colaboração de mais de 200 astrônomos em mais de 40 instituições em 4 continentes e incorpora telescópios nos hemisférios do Norte e do Sul. Com estes 2 telescópios, o SDSS poderá ver todo o céu pela primeira vez. Nos últimos 14 anos, muitas pessoas usaram dados SDSS para fazer inúmeras descobertas que revolucionaram a astronomia. Mapeamos a estrutura em larga escala do universo, traçamos estruturas anteriormente desconhecidas na Via Láctea e fizemos descobertas imprevistas de asteroides em nosso próprio sistema solar até aos quasares mais distantes. A pesquisa opera o instrumento em um modo de varredura de deriva, em câmara lenta enquanto o telescópio se move ao longo de grandes círculos no céu para que as imagens de objetos se movam ao longo das colunas na mesma taxa em que estão sendo lidos. À medida que uma imagem de um objeto se move ao longo da coluna, em cada linha recolhe dados desse objeto. Portanto, a câmara produz 5 imagens de um determinado objeto, todos da mesma coluna. Como há espaço entre as linhas, uma imagem leva cerca de 71,7 segundos para se mover do início de uma linha para a próxima. Cada linha corresponde a um filtro diferente, de modo que cada objeto possui uma imagem em cada filtro, levada a intervalos de 71,7 segundos. Durante a noite, um observador muda o cartucho para observar um novo conjunto de estrelas ou galáxias aproximadamente a cada hora. Cada cartucho contém centenas de cabos de fibra óptica conectados a furos em uma grande placa de alumínio. Cada fibra observa uma única estrela ou galáxia,